O vídeo de hoje pretende tratar de uma das questões mais complexas da história da dogmática cristã. Existe livre-arbítrio? Nossa, velho. Vou tomar até um café porque resolver essa questão em poucos minutos. No vídeo passado aqui no canal, eu iniciei uma playlist onde abordei as ideias de Pelágio e comecei a introduzir a questão da discussão histórica acerca do pecado original, acerca da concepção de livre-arbítrio, de graça, de predestinação, essas questões que, em geral, causam muita polêmica. Então, se você, inclusive, não assistiu o vídeo ainda, vai lá, dá uma sacada nas ideias de Pelágio e volta aqui para nós aprofundarmos ainda mais essa discussão nesse vídeo de hoje. Uma das questões importantes para entender o debate entre Pelágio e Agostinho e para entender como isso se desenvolve na história é a ideia de que, a partir de como você conceitua a questão do pecado original, isso vai ingerir uma influência acerca da sua concepção em relação ao que nós chamamos de livre-arbítrio. Quando nós pegamos, por exemplo, o trabalho do erudito na teologia e no pensamento patrístico J.N.D. Kelly, nós vamos perceber que ele aborda a questão de que os pais da igreja, antes de Agostinho, não tinham sistematizado um conceito de pecado original. Isso se deveu muito em função de que a teologia patrística era uma teologia de resposta, uma teologia de reação. Em geral, os pais da igreja desenvolviam um pensamento dogmático para reagir ou para responder a alguma heresia ou alguma ideia, pensamento que estava atacando a igreja ou sua doutrina. E como nota J.N.D. Kelly, existe uma ambiguidade nos textos patrísticos antes de Agostinho no que tange a conceituação de pecado original, uma vez que muitos pais da igreja não eram claros em suas afirmações ou pareciam fazer afirmações contraditórias. Então o que J.N.D. Kelly vai nos orientar é que os pais da igreja possuíam a maior percepção possível da unidade mística, da unidade com o seu primeiro ancestral. Isso se remeteria à antiga doutrina da recapitulação, já defendida por Irineu de Leão. E em função disso, eles assumiam sem questionamento que a queda e a pecaminosidade dos homens estava envolvida de alguma forma com a queda de Adão. Nesse ponto, J.N.D. Kelly vai dizer que, embora os pais da igreja não tivessem uma teologia agostiniana, nessa perspectiva, o esboço da teoria do pecado original já estava presente ali na patrística antes de Agostinho. Mas o ponto dessa questão é que os pais da igreja, mesmo antes de Agostinho, ainda que considerassem que o pecado de Adão afetou a humanidade ou que de alguma forma a humanidade caiu na pecaminosidade e na desgraça por causa de Adão, eles não negavam a ideia do livre-arbítrio, não negavam a ideia da capacidade do arbítrio, da capacidade de decisão e da capacidade de escolha entre o bem e o mal. E quando Pelágio surge nesse debate, ali por volta do século IV, trabalhou-se a ideia de que o livre-arbítrio, e eu abordei muito isso no outro vídeo, não foi de forma alguma afetado pelo pecado de Adão, destruído pelo pecado de Adão. Para Pelágio, o livre-arbítrio, na verdade, era o dom máximo que Deus dava aos homens, e isso de forma alguma poderia ser corrompido ou roubado pela queda de Adão. Quando Agostinho entra no debate, ele vai começar a conceituar a questão do livre-arbítrio de forma diferente. E aqui vamos logo estabelecer que o senso comum confunde as coisas, porque em geral o pessoal diz que Agostinho defendia que não existia livre-arbítrio. E na verdade essa não é uma conceituação muito correta, porque para Agostinho o livre-arbítrio ainda existia depois da queda. No entanto, divergindo da concepção de Pelágio e inclusive divergindo da concepção dos pais da igreja anteriores a ele em relação a essa questão, Agostinho não defendia que o livre-arbítrio foi eliminado ou destruído. Na verdade, ele defendia que, em função do pecado de Adão, o livre-arbítrio foi, na verdade, enfraquecido, incapacitado ou mesmo subjugado pela escravidão do pecado de Adão. Inclusive, uma das razões pelas quais lá na frente, quando nós temos o debate entre Martinho Lutero e Herávio de Roterdã em torno da questão do livre-arbítrio, do arbítrio humano, o texto de Lutero se intitula como Sob a Escravidão da Vontade, ou seja, Lutero também não estava negando que o homem tinha uma vontade, tinha uma volição, tinha um arbítrio, mas estava alegando que até mesmo essa volição, esse arbítrio, estava escravizado em função do pecado. É uma apropriação, de fato, da concepção agostiniana. Mas voltemos para Agostinho. Agostinho usou uma analogia para explicar a questão do livre-arbítrio. Ele comparava essa questão com a analogia de uma balança com dois pratos em equilíbrio. Para ele, um prato representava o bem e outro representava o mal. Se os pratos estivessem precisamente equilibrados, era possível fazer uma conclusão apropriada entre o bem
ou o mal, uma vez que havia um equilíbrio na balança. O paralelo que ele fazia com o livre-arbítrio humano, a partir dessa analogia, era o seguinte: se nós pensarmos que os pratos de alguma forma foram adulterados, a conclusão, obviamente, não será mais devidamente apropriada. O ponto da sua analogia era: se alguém colocar vários pesos no prato do lado do mal, a balança ainda vai funcionar. Entretanto, ela vai pesar seriamente para uma decisão mal. Ou seja, o que Agostinho estava querendo dizer é que o livre-arbítrio não foi destruído. Na verdade, o homem ainda possui livre-arbítrio, mas até esse livre-arbítrio do homem foi escravizado pelo pecado. Portanto, o homem agora tem uma natureza pecaminosa dentro de si, e essa natureza pecaminosa subjuga, essa natureza pecaminosa domina o homem para a inclinação do mal. Então todas as suas ações, todas as suas decisões, toda a sua volição vai ser inclinada para o mal, uma vez que o seu livre-arbítrio também está escravizado pelo pecado. Agostinho então divergia drasticamente de Pelágio, porque compreendia que o pecado de Adão tem uma extensão sobre toda a humanidade, foi imputado sobre toda a humanidade, e não somente isso, mas entendia que visceralmente as consequências do pecado de Adão estavam atuando de forma feroz sobre toda a humanidade. Toda a humanidade era escrava do pecado, estava na escravidão da queda de Adão. De fato, as ideias pelagianas foram condenadas como anátemas no Concílio de Éfeso em 431. Entretanto, as ideias de Agostinho acerca de predestinação, graça e mesmo livre-arbítrio não foram também facilmente aceitas pela Igreja em geral. Tanto é que essa discussão se perpetuou durante a Idade Média, essa discussão ganha nova roupagem no período da Reforma, e essa discussão é presente até nos dias atuais. E você tem hoje, no mundo das ideias, não apenas indivíduos ligados à tradição cristã que estão pensando essas questões. Você tem filósofos discutindo se existe ou não, de fato, um livre-arbítrio. E aqui eu quero indicar um livrinho muito provocativo, o livro de um filósofo que eu não sei se vou acertar o nome, mas vou dizer aqui, Arthur Schopenhauer, o livre-arbítrio. Esse livrinho é muito provocativo, você poderia analisar essa perspectiva de um ponto de vista filosófico, mas a questão é que da perspectiva histórica eu vou continuar desenvolvendo como o cristianismo trabalhou esses conceitos, como isso foi presente na história cristã. No próximo vídeo nós vamos adentrar na Idade Média, discutir um pouco mais essas questões, mas no fim eu quero que você deixe aqui a sua opinião. Para você, existe livre-arbítrio? Se o pecado de Adão afetou toda a humanidade, ele afetou também o livre-arbítrio, o poder de decisão? Como é que funcionam todas essas questões para você? Deixa aqui seu comentário, engaja o nosso conteúdo, engaja nosso vídeo, ativa o sininho, compartilha e esteja conosco dialogando, discutindo e acompanhando o conhecimento acerca da história da religião cristã.